bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Você que tem como signo solar, como seu ascendente ou lunar, alguma casa de potencial expressivo no seu mapa astral, a constelação de Aquário. Eu espero que a cada dia você esteja evoluindo, esteja em paz e com tranquilidade. O meu nome é Marisa, eu sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos e estou aqui para evoluir juntamente com você. Esta leitura não tem data definida. A partir do momento que você a ouvir, ela estará valendo para essa semana, para 15, 3 meses. Eu acho que até 6 meses algumas coisas mais prolongadas podem acontecer. Sinta-se à vontade para entregar para o universo aquilo que não condiz com a sua realidade. É uma leitura que pode ser espelhada, pode ser para alguém que faz parte da sua vida, certo? Então vamos começar pedindo ao tarô dos guardiões que nos traga um alerta, um direcionamento, tá certo? Aquário, peço permissão para acessar esta egrégora para que venham alertas ou direcionamentos. Tarô dos guardiões. Nos vem aqui Exu Veludo. Exu Veludo fala para você que vem algo positivo, algum merecimento, projetos que vão se realizar com a ajuda de amigos. Um dinheiro chegando através do seu trabalho. Eu vejo uma boa oportunidade disponibilizada por pessoas que te consideram como irmãos. Agora, existe aqui uma pequena, eu digo pequena mesmo, porcentagem de aquarianos que podem vir a perder o emprego, se sentir isolado. É como se fosse um imprevisto, tá? Mas não fique triste, agradeça pela experiência, porque logo com a ajuda de amigos vem uma coisa boa por aí, tá bom? Então aqui recado de Exu Veludo. Vamos ver as cartas astrológicas. Novidade no canal também. Quantas elas quiserem mandar para vocês. Veio muitas de vez. Egrégora de Aquário, cartas astrológicas. A chama. Vamos lá, acessando a egrégora de Aquário. Urano. Obrigatoriedade, vem invertida, hein? Mercúrio, pensamento. A casa do amor está invertida. O entusiasmo está de pé. Casa dos horizontes expandidos, veio de pé. E vou aceitar uma última aqui. Casa da abundância, veio invertida. Vamos lá, vamos ver o que se passa. Com calma. Gente, a primeira carta é a carta da chama. Olha que carta bonita, né? As fagulhas. Eu particularmente gosto muito de meditar, olhando para uma chama de vela. Permitir que as salamandras, que são os elementais do fogo, passeiem no meu corpo, queimando, né, toda energia ruim. E aqui nessa carta, existe essa chaminha, que essa centelha divina em cada um de nós, senão a gente não estaria aqui vivo. Então ela vem falar de esperança, de oportunidades de um recomeço, e que você precisa encontrar o caminho para acender essa chama dentro de você,
Seja num projeto, seja num relacionamento, é preciso mantê-la brilhante e sempre viva. É se reconectar com o nosso Criador, com as forças do bem, com as forças da luz. Ela te aconselha o que não fazer. Ela fala para você ancorar o seu anjo da guarda, se entusiasmar e não ter pensamentos ilusórios. Ao meditar com a ajuda de uma vela, você estará ajudando o seu centro interno de força. É antidepressivo e ajuda a reanimar o vigor e a esperança. Então, aqui você tem uma missão de longo prazo, aí pelos próximos 52 dias, de meditar olhando para a chama de uma vela, tá bom, Aquário? A próxima carta vem invertida, é a carta de Urano, e é uma carta mestre, de número 22, é um número mestre. E ela vem invertida, que é da obrigatoriedade. Então, assim, obrigação de quê, Aquário? Você precisa simplesmente se conectar à fonte superior e deixar transcender a sua capacidade de raciocínio lógico. Aqui, ó, você destruiu alguma situação nociva que você criou. Você precisa renovar sua capacidade mental e criar algo novo a partir do nada. São os recomeços, desde ali da primeira carta que eu estou tendo essa leitura. Então, assim, meditar dentro desse vórtice aqui, ó, vai te conectar com os seus fios mentais superiores. Você precisa sair da caixinha da rotina, ser mais original e mostrar quem você realmente é, sabe? Priorizando a sua essência. Você deixou isso por algum tempo, mas você está retornando, Aquário. Mercúrio, a carta de número 17, vem falar do pensamento, tá? Então, assim, Aquário, Mercúrio é muito rápido, né? Dos deuses, ele tinha até uma asinha nos pés, porque ele era o mensageiro. E aqui, quando eu falo em amor ou trabalho, você precisa ter mais consideração, capacidade de análise e de diálogo. Desenvolver a arte da conversação. Refletir sobre o que é importante. E é uma carta ligada também a palestrantes, professores, oradores públicos, que devem meditar antes de se apresentar, porque essa carta vem muito conectada ao hemisfério esquerdo do seu cérebro. É focar no seu pensamento e emitir palavras com segurança. Palavras de esperança, de ensinamento, mas um ensinamento de luz. Na casa do amor, que é a casa de Vênus, a casa 7, você deve ter um mantra. Minha capacidade de amar e de ser amado se desenvolve e aumenta com o passar do tempo. E vai repetindo isso ao longo do dia. Minha capacidade de amar e ser amado se desenvolve e aumenta com o passar do tempo. Faça por pelo menos 7 dias esse mantra. Porque os nossos relacionamentos são o lugar onde nosso mundo encontra o mundo dos outros. Deve ser gratificante, seja no casamento, na parceria, no trabalho, porque a outra pessoa confronta a nossa identidade, o nosso ego. Por isso é preciso estar atento sobre nossos sentimentos e as necessidades do outro. Isso não é um luxo, é a base da nossa existência. Viver feliz e tudo ir melhorando conforme a gente vai conhecendo o outro.
Mesmo no trabalho em equipe, é incluir e envolver os nossos companheiros nos assuntos, delegar, ter uma atitude perante os outros, sempre tratando com gentileza, com ternura. Se você é um chefe, não seja uma pessoa temida, seja amado e a sua equipe vai andar muito melhor. Eu vejo aqui gente que tem um jeito rústico de falar. Vamos melhorar. Gentileza gera gentileza. A próxima carta que as cartas astrológicas mandaram é a carta de número 28, ligada ao elemento, ao signo de Áries. Pode ser alguém que trabalha, estuda ou vive próximo a você. Essa é uma carta que aconselha você a agir com espontaneidade e ser ativo, ter vigor. Cuidado para não ter uma energia explosiva e acabar, perdendo o fruto dos seus esforços, porque a nossa palavra, ela corta mais do que uma espada. Então, você pode ser uma pessoa extremamente capacitada, mas se você tiver uma energia de poder, de impor, de oprimir, você vai ficar só no entusiasmo. Você vai perder todo o empenho do seu trabalho. Aqui veio a casa dos horizontes expandidos. Pode ser alguém ligado ao signo de Capricórnio também, certo? Porque o unicórnio vem aqui, mostrando para você. Então, aqui você pode, essa casa dos horizontes expandidos, ela fala sobre estudos, sobre viagens, algo muito positivo aí, com êxito, tá? O que você vai fazer lá, esse curso, essa capacitação, não sei o que é que você foi convidado a fazer, vai melhorar muito a sua vida, vai te desenvolver, vai fazer com que o teu futuro seja muito melhor. Aqui sugere também aqueles que querem fazer uma viagem romântica, renovar seus votos, está super favorável. É uma expansão da sua vida e de novos horizontes para você absorver as riquezas do mundo de braços abertos. Essa é uma carta maravilhosa. Você deve meditar olhando para ela antes de fazer um exame, uma prova, porque ela aumenta a sua capacidade de reter conhecimentos. Olha, você pode desenhar esse símbolo aqui, e meditar sobre ele quando você tiver alguma prova, algum concurso para fazer, olha. Copiaram aí? Pausa o vídeo e copie esse símbolo. A casa da abundância, ela veio aqui de cabeça para baixo. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Justo essa carta aqui veio de cabeça para baixo. O que você está fazendo de errado aí, Aquário? Que a abundância está correndo de você? Primeira coisa, é preciso agradecer. Ela aparece como uma sugestão do que não fazer. Muitos de vocês estão vivendo uma vida hedonista, olhando para o próprio umbigo, e você precisa pensar além do seu próprio benefício. Ai, achei o que estava acontecendo. Na verdade, para você acabar com esse egoísmo, você deve falar: eu agradeço a abundância, que reflete a graça divina e a manifestação física do que é superior. Eu agradeço a abundância, que reflete a graça divina e a manifestação física do que é superior. E assim você vai conseguir se conectar melhor e participar dessa experiência física e sensual com o universo, apreciando melhor a vida. Entendido aí, Aquário? Pronto. Tarô, cartas astrológicas, dando o recado dele para vocês. Vamos lá. Bruxa
de Évora. O que você tem a dizer para Aquário? Bruxa de Évora. O que você tem a dizer para Aquário? Com a permissão do Pai Criador das forças de luz, que a Bruxa de Évora possa trazer ensinamentos. Essa egrégora maravilhosa da Bruxa de Évora. As de copas, 4 de paus, 10 de paus. Eita, que peso é esse? 5 de copas. Andou tudo que é parar. 5 de ouros, rainha de paus, sacerdotisa, julgamento, rei de copas, cavaleiro de espadas, valete de espadas. Gente, é muita energia. É o que eu falei, nem tudo é para todos, né? Vamos pegar aquilo que condiz com o nosso vivenciar do momento, tá bom? Vamos começar aqui. De baixo para cima. O valete, gente. Valete de espadas. Olhem essa jovem bruxa, ela empunha uma espada para a luz da lua. Não é uma espada, é um atame. Lembrando aqui, é um atame. Bruxa não usa espada, ela usa um atame, um punhal, tá? A coruja tá ali do lado. Então, aqui me diz que vocês possuem uma personalidade analítica e estratégica. E ela aparece aqui nesse jogo para aprofundar questões que devem ser resolvidas com muito foco. Porque são decisões importantes que você tem que tomar que não dá mais para adiar. Ela também alerta sobre mudanças trazidas com o vento, algumas já muito aguardadas por vocês. E essa natureza enérgica coloca a vida em um movimento mais rápido. Talvez seja preciso você pisar no freio para não se perder no meio do caminho e deixar coisas inacabadas. Pensa nisso aí, Aquário. Segunda energia vem do Cavaleiro de Espadas. Aí. Então, elemento ar, né? Pensamento aqui forte. Começa forte aqui no jogo de vocês, aquarianos. Esse cavaleiro aqui também é um cavaleiro de mudanças. Ele tá a galope, tá vendo? Ó? Podem ser mudanças que você já espera e deseja, como um destino batendo à tua porta para cobrar coisas que você abandonou ao longo do caminho. E que você não finalizou, deixou pontos sem nós, por medo de encarar as consequências. Agora ela te alerta para não ser impulsivo. Na empolgação, você pode escolher caminhos nebulosos por conta da falta de estratégia e sabedoria de escolhas. Então, é preciso, né, Aquário, planejar e focar. Rei de Copas. Quem é o Rei de Copas? Será que é você? Será que é alguém na sua vida com quem você pode se aconselhar? Ou pode ser um relacionamento, né? Então, esse rei é uma pessoa aqui que passa, né, dos 5, tá beirando 50 aqui essa cara, não tá não? Pois é. Então, assim, o que eu posso dizer? Esse rei de copas me diz que às vezes você, Aquário, tem uma certa imaturidade e precisa se aconselhar com alguém que tem esse tipo de aparência, porque essa fase exige de você honestidade, gentileza e calor humano na sua vida. Você precisa colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia. Como eu já disse, esse rei é um aspecto positivo
se for você ou alguém que tem essa gentileza no trato. Pode ser num relacionamento, um marido, um parceiro, em que você vai ter um momento de completude emocional, harmonia entre o casal sem discussões desnecessárias. Ou a aproximação de alguém maduro na sua vida para uma relação harmoniosa, mas é uma figura masculina romântica, sábia, madura e leal, que pode estar bem próxima de você, tá? É preciso que você tenha gentileza e empatia com você mesmo, até para a tua saúde, para um caminho de cura de algo que você já tem aí existente. E é uma carta que pede para você abrir o canal de entender e receber mensagens espirituais. Tem um mentor aqui querendo falar com você. Carta do julgamento. Nessa carta aqui, é aquela coisa, né? O que eu plantei e o que eu vou colher. Nesse caso aqui, o cara deve ter plantado um monte de coisa boa, né? Porque olha aí a fartura que tá aí na fazendinha dele. Essa carta pede para você fazer uma autorreflexão, uma renovação, uma mudança na sua forma de viver e falar. Diz que é a hora de você analisar a si mesmo e quais são suas ações, para você seguir em frente numa direção mais positiva. Eu digo sempre que não existe juízo final. Nós já estamos vivendo aqui na Terra a semeadura e a colheita. Então, faça a melhor versão de si mesmo. Isso podem ser pequenas mudanças na sua vida, mas que significativamente vão afetar todos ao seu entorno. E a palavra gentileza não sai da minha cabeça desde que eu comecei o jogo de vocês. E ser gentil até consigo mesmo. Aqui vocês têm a carta da sacerdotisa. Gente, eu sempre falo, quando essa carta vem no jogo de alguém, ela é um presente do universo na sua vida, porque ela está lhe dando a oportunidade de fazer o diferente. Ela é a guardiã da mente subconsciente. Ela é a educadora da sabedoria divina e dos segredos ocultos. Ela representa a nossa intuição, o nosso mistério, a nossa passividade. Ela vem representada pelo elemento água. Então, assim, essa sacerdotisa, ela propõe que você ative a intuição através da meditação, da quietude, parar tudo para ouvir a si mesmo. Dirigir sua atenção para dentro de você, ouvir e confiar na sua voz interior. É um aviso especial para você prestar atenção a símbolos, sinais que o cosmos está mandando para você. Começa a prestar atenção. Vai começar a aparecer símbolos e sinais. A rainha de paus pode ser você ou alguém que faz uma parte da sua vida muito importante. Pode ser uma mãe, pode ser uma esposa, pode ser uma chefe, mas ela é marcante, ela é forte, ela é determinada. Essa é a extroversão na sua personalidade. Ela vem falar da sua habilidade em praticar atividades, realizar projetos, acreditando no seu melhor. Deixar o sentimento de independência aflorar em você. Não excluindo, é claro, aqueles que te querem bem, como amigos e familiares. Confiar e entregar ideias para aqueles do seu círculo social é comum. Mas não é preciso que eles façam por você. Você tem capacidade de agir sozinho. Então, assim, aqui é alguém que tem poder sobre o próprio destino.
que está vivendo uma vibe de muito otimismo, de energia, que está determinado a colocar em prática seus planos e ideias. E pode contar com a ajuda dessa rainha aqui, ó. Agora, pense que o que você vai fazer no futuro vai te fazer feliz, tá bom? 5 de ouros. Nossa, a bruxa hoje tá animada para falar com vocês. Meu Deus, mandou logo 9, 10 cartas. Tava animada mesmo. Esses 5 de ouros aqui, ó. Vejam a pobreza, né? Roupa rasgada, na neve, passando fome. Gente, saia. Quem tá vivendo esse momento aqui, ó, de desestabilização, de fragilidade, abra sua mente e saia disso aqui. Porque o ouros, ele vem falando em abundância, mas devido, né, à sua instabilidade, você atraiu isso aqui, ó. Então, assim, esses significados aqui, ó, eles podem estar acontecendo numa fase da sua vida, amor, relacionamento, carreira, dinheiro, saúde e até na própria espiritualidade. Mostra você com dificuldade ou rejeitando uma mudança, sensação de que todos estão contra você, que nada está saindo como você esperava, mas ela vem te lembrar que isso é passageiro. É preciso refletir sobre as suas ações e se você está permitindo que alguém te ajude. Nada dura para sempre. Isso também vai passar. Porque você está sofrendo muito e revivendo dentro de si situações e momentos ruins do passado tantas vezes que você cria uma aura tão negativa que você está atraindo tudo que não presta. Esse medo, essa sensação de estar sozinho, de todo mundo contra você, é um abismo que você abriu e é muito perigoso. Então mantenha calma, não se deixe levar pela depressão, pela amargura, sobreviva essa tormenta. Como eu falei no início, faça a meditação da vela, queime esses miasmas, tá? Isso não é bom. Aqui nós temos uma energia melhor, não é tão melhor porque ainda é 5, né? Mas é melhorzinha, que é o 5 de copas. O 5 em geral não é uma carta muito gatinha de se ler, né? Mas enfim. Então assim, aqui ele vem falando de emoções negativas, de excesso de coisas negativas. Até o 5 de copas fala isso, ó. Então, você, Aquário, que tá nessa vibe aqui, ó, você tá ali, o que eu perdi? Ai, meu Deus, que solidão, que tristeza. Tá certo, você passou por momentos difíceis, Aquário, mas ainda tá aí chorando? Aqui pode ter sido a perda de alguém, um abandono, um trauma, um acidente, uma mágoa profunda. Mas não importa o que seja, você tem que jogar esses fantasmas fora da sua mente, porque eles estão governando você sem dó e sem piedade. É preciso se livrar desses ghosts para progredir. Não permitir que a raiva, o luto e o remorso interfiram no seu futuro. Você tem que se libertar dessa instabilidade emocional que você está aí. Procure um psicólogo, me procure para fazer a psicologia com tarô, sabe? Agora você precisa se recuperar. Tá muito feio isso daqui, muito mesmo. Aí, 10 de paus, carregando o mundo nas costas. Mas que marmotagem é essa daqui, né? Rapaz, cada um já tem o seu próprio fecho de graveto para carregar. E você quer carregar o dos outros também. Por quê? Você está ganhando para isso? Porque você assumiu muita atividade ou responsabilidade que não era sua. Ou está tentando agarrar o mundo, assumindo muitos projetos e fardos que estão esgotando sua energia. É preciso frear a velocidade e escolher o que vai realizar primeiro, sem medo de deixar alguma coisa para depois. Para não ficar mais sobrecarregado do que já está, né, Aquário? Então, aqui é aquela pessoa que acha... Brinca de Deus Pai Criador, vou resolver o problema da família inteira.
dos amigos, da equipe de trabalho, só que chegou uma hora que você não aguenta mais. Você num estresse, numa sobrecarga que você até afetando o teu corpo físico e o teu corpo espiritual. Para com isso. Cada um carregue sua cruz, carregue a sua que já está de bom tamanho. Aqui vocês têm uma energia do 4 de paus. E essa energia aqui já melhora um pouquinho, porque o 4 é equilíbrio. E esse equilíbrio é que começa a fazer toda a diferença. É uma carta que transita de um final para um novo começo. E vem te alertar da importância de celebrar e agradecer essas pequenas conquistas. Saber dar valor às coisas simples da vida e compreender que para conquistar as coisas é preciso matar um leão por dia. Eu vejo aqui mudança significativa de lugar, de residência, com a ajuda de pessoas que querem o seu bem. Então, gratidão gentileza gera gentileza e gratidão gera bênçãos. Aqui vocês têm o As de Copas, dizendo a você de um merecimento, porque aqui a taça está cheia e os lírios são presentes, né, do universo. Então, eu resumo aqui como um amor puro, que vai trazer felicidade, alegria para sua vida, um relacionamento romântico, uma taça de positividade para as outras áreas da sua vida. Mas vocês viram que eu venho falando que desde lá de trás, deixar o passado, agradecer, deixar fluir. Agora que eu percebi aqui, ó, 8 mais 3, 11, mandaram para você o número de cartas, um número kármico, um número da espiritualidade. Então, você saber se conectar a ela, você agradecer, você parar de reclamar, de ficar chorando pelo leite derramado. Isso não existe, Aquário. Vamos em frente, que a vida é linda e vai trazer uma novidade maravilhosa aqui para você, principalmente no campo do amor. Gente, ainda vou tirar só uma carta da Cigana Isolda, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A bruxa de Évora quis falar demais. Manda 3 cartas. Mudança. Mudança, Cigana Isolda, 3 cartas. Uma mudança, você vai ter dificuldade em aceitar essa mudança de rotina, mas ela virá. O que mais vem aqui? Ai, Aquário é teimoso, Aquário quer comandar tudo, brigar até com o destino, né? Rapaz, para com isso. Aqui, gente, essa cegonha aqui não é nascimento, é uma carta de mudanças, daquela mudança que vem para melhor. E que, de repente, você aí, aquariana e acariana, tá com dificuldade de estabelecer um projeto e não quer sair da caixinha, da zona de conforto, né? Ai, que coisa feia, né? E vai ser uma mudança brusca, inesperada. E acredite, ela é muito positiva. Ela já estava no seu destino. É uma mudança kármica que vai trazer muita, muita alegria para você. Meus amores, eu espero ter colaborado, dado um norte. Vocês sabem que eu trabalho com psicologia. Então, meu tarô não é aquele tarô que, ai, fulano vai aparecer um homem, vai não. Eu não uso a espiritualidade para coisas tão pequenas. O tarô é uma ferramenta muito consciencial. E em breve eu tenho novidades, eu estou fazendo uma pós-graduação, então assim, vai ter muita novidade no canal. Eu espero que vocês deixem um like para o meu canalzinho ir crescendo. E os comentários que eu adoro ler. E que nós tenhamos, né, dias melhores. Sempre com gentileza e gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.